O seu incisivo inferior não alinha de jeito nenhum e eu vou te explicar por quê. Provavelmente você já se deparou com a seguinte situação: um incisivo inferior levemente girado, que você vai evoluindo os arcos, tudo vai acontecendo de uma forma natural, menos aquele incisivo que insiste em ficar levemente girado e, claro que incomodando não somente o paciente, mas nós também. Seja no autoligado ou no convencional, vamos pensar um pouco então na sequência do convencional, uma sequência um pouquinho mais extensa de fios, com fios redondos, retangulares. Vamos pensar um pouco numa sequência de autoligado, onde a gente tem um fio redondo e o restante da sequência retangular, mas não importa essa sequência no que a gente está raciocinando, e sim aquele dente que não está acompanhando a evolução dos arcos. E eu sei que muito provavelmente você já passou por uma situação dessas, não é verdade? Eu sei que sim. Só que, Rômulo, aonde que está o problema? Vamos lá. Vamos entender primeiro o porquê que o dente alinha. Bom, o dente alinha porque tem um bract pré-ajustado colado nele, aonde é inserido um fio que leva as informações para aquele dente ir para a posição ideal. Isso a gente já sabe porque nós estudamos sobre o arco reto, toda aquela teoria, né, que o Andrews desenvolveu, e hoje a vida do ortodontista é muito mais fácil graças aos estudos do Andrews e o desenvolvimento do arco reto. Pois bem, mas sabemos também que o arco reto tem as suas limitações, assim como qualquer outra técnica, não é verdade? Sim. Mas o que acontece? Na biologia, nem sempre 2 mais 2 são 4. Como assim, Rômulo? Bom, quando a gente tira um fio do envelope, vamos colocar um fio de níquel titânio. Ele tem um formato perfeito. E aí você pensa, bom, então meus incisivos e todos os meus dentes vão ficar com esse formato perfeito. E deveria ser isso mesmo. Só que o que nós não podemos nos esquecer? Que cada ser humano é diferente um do outro. Enquanto uns têm uma arcada mais expandida, outros têm uma arcada mais atrésica, uns têm um tipo de musculatura, outros têm outro tipo de musculatura, alguns têm hábitos que estão sendo corrigidos, seja de deglutições, seja de respiração. E isso influencia, claro, no desenvolvimento do tratamento, principalmente aonde? No espaço da minha arcada. Então é algo que eu sempre bato nessa tecla. O problema não é do fio, porque o fio, naquela constituição, naquele formato, sim, ele deveria alinhar os dentes. Então, se ele não está conseguindo alinhar os dentes, é porque há um problema aonde os dentes estão. Como assim? Normalmente é a falta de espaço. Ah, Rômulo, mas o autoligado, principalmente, ele não vai desenvolver uma expansão da arcada? Sim, mas há um limite biológico nisso. E é isso que a gente precisa entender. Mas ainda bem que tem diversas maneiras de a gente conseguir mais espaço além do uso dos arcos. Então, comece a prestar atenção nisso. Se você está numa fase onde determinado dente já deveria estar alinhado e ele ainda não está, pare! Porque o problema não é do fio. O problema está no seu diagnóstico que achou que teria espaço para aquele dente, desenvolveria a arcada para dar espaço para aquele dente, porém isso não aconteceu. Será que os dentes estão largos demais?
Será que há apinhamento demais que mesmo com toda a evolução ainda continuou? Será que tem algum dente que está com alguma angulação diferenciada que está consumindo mais espaço na minha arcada? Então, tem alguns pontos que a gente pode e sim deve ficar atento para melhorar o espaço da minha arcada, e aí eu tenho certeza que sim, o seu fio vai conseguir cumprir o propósito dele, que é de alinhamento e nivelamento. Bom, vamos pensar então pela situação mais comum que nós temos no dia a dia ortodôntico. Você foi lá, estava tentando alinhar e nivelar, aquele dentinho ficou parado e não evoluiu. O erro número 1 é você continuar evoluindo os arcos, porque você vai começar a colocar mais força no dente, sendo que o problema não é força, o problema é espaço. E uma das manobras mais comuns, vamos dizer, que nós utilizamos para ganhar espaço na arcada, depois, é claro, da expansão que já foi realizado com os próprios arcos, é o desgaste interproximal, também chamado de slice ou IPRs. Claro que nós temos a discrepância de Bolton, que analisa a massa dentária da arcada superior com a do arco inferior para ver se elas estão condizentes e sim analisar se eu posso lixar ou desgastar um pouco o dente e quanto que eu devo desgastar para conseguir com que a arcada superior fique de forma proporcional em massa dentária com a arcada inferior. E normalmente com esses desgastes seletivos a gente já consegue ajustar o espaço para a arcada e aí sim você vai ver que aquele mesmo fio que não estava conseguindo alinhar os dentes vai conseguir exercer o papel dele. E isso é muito bom, porque você não colocou mais força naquela arcada, você somente criou o espaço e o fio conseguiu atuar. Porém, nós temos também situações mais críticas, situações onde você já tem uma biprotrusão dentária, incisivos inferiores e superiores super vestibularizados e com apinhamento, e você achou que com alinhamento e nivelamento você seria capaz de conseguir resolver aquele caso. E não somente pela análise dentária, é claro que a gente tem que fazer uma análise cefalométrica, uma análise do perfil facial do paciente também, você detectou que era sim um caso para realizar extrações. E você observa que após as extrações, o mesmo fio que antes não conseguia mais alinhar e nivelar os dentes, a partir daquele momento consegue sim alinhar e nivelar os dentes e até os espaços das extrações já se começam a fechar por ancoragem recíproca. Um dente vai utilizando o outro como apoio, os espaços vão aos poucos se fechando, mesmo antes da mecânica propriamente dita de fechamento de espaço. Mais uma vez, um caso onde faltava espaço na arcada e a partir do momento que você criou o espaço na arcada, dessa vez de uma forma um pouco mais invasiva com uma extração, mas o mesmo fio agora consegue fazer o que? O alinhamento e o nivelamento. Então, vejam só como é simples, entre aspas, não é verdade? Criou-se o espaço e a partir do momento que cria-se o espaço, o seu fio vai, entre aspas, funcionar. Ele sempre funciona, ele só não funciona quando não tem o espaço, Porque a gente acha que aquele arco, ele vai, quando entrar na boca, vai fazer aquele formato perfeito. Não, ele vai tentar, mas ele está restrito também pela biologia, pela musculatura, pela arquitetura óssea, pela função respiratória,
pela deglutição do paciente, tudo isso influencia em quanto que esse meu arco vai conseguir realizar um processo de expansão. Seja ele num convencional, com auxílio, por exemplo, de um quadrihélice, ou seja ele no autoligado, né, realizando então aquela bioadaptação transversal posterior que aumenta o perímetro do arco, mas nem sempre só isso é suficiente, certo? Porque vai expandir aquilo que biologicamente é possível. O que não é possível trava, e a partir do momento que trava, não evolui e não adianta ficar aumentando o fio. Ah, mas eu vou pegar um fio de aço, vou expandir ele e vou colocar. Opa! Você dessa maneira já está indo além dos limites. Respeite os limites biológicos para que você tenha o quê? Excelentes resultados com estabilidade. Não se esqueça disso. Uma outra situação em que o arco acaba tendo um menor espaço e a gente pode criar espaços nessa condição são os molares mesioangulados. E a gente necessita fazer verticalizações de molares. Não é à toa que após a verticalização de um molar, começa-se a aparecer espaços posteriores, o espaço onde aquele dente consumiu. Porém, num primeiro momento, você não enxerga quase um diastema. E a partir do momento que aquele molar verticalizou, cria-se um espaço. Então, a angulação dos dentes também influencia muito no espaço da minha arcada. Quanto mais angulado estiver um dente, mais espaço ele está consumindo. Então, muitas vezes nós analisamos também caninos, molares, a angulação desses dentes, o quanto que eles estão ocupando o espaço. Se você se atentar e conseguirem algumas vezes reduzir angulações de alguns dentes, você vai ver que a chance de você conseguir mais espaço na sua arcada e conseguir alinhar dentes que até então você não estava conseguindo por falta de espaço, vai ser bem sucedida. E um dos pontos que ajuda muito também no alinhamento dos incisivos, mas também tem relação com os dentes posteriores, é o giro desses dentes posteriores. Dentes posteriores, quando eles estão girados, eles ocupam mais espaço na minha arcada. E isso pode influenciar no alinhamento e nivelamento dos dentes anteriores. Você está evoluindo o arco e o incisivo vai travar porque não tem mais espaço. Porém, você observa que você tem molares girados, você tem pré-molares girados também. E a partir do momento que você consegue corrigir a giroversão desses dentes, você vai ganhar espaços. E eu quero que isso fique bem fixado na cabeça de vocês. Se eu gero espaço na minha arcada, eu vou ter condições de mostrar para o meu fio que ele sim vai conseguir fazer um correto alinhamento e nivelamento da minha arcada. Então, não se esqueça, não importa se é convencional, não importa se é autoligado, não importa ali o fio em determinados momentos, certo? O fio que é determinado para fazer aquele alinhamento, não importa a marca, ele vai ter que fazer. Se ele não está fazendo, é porque ele não tem os subsídios necessários, ou seja, o espaço necessário para ele demonstrar isso. Então, a partir do momento que você tem, ele vai fazer. Não fique forçando a barra. E lembre-se, na ortodontia, menos é mais. E comenta aqui se você já passou por uma situação dessa em que você até foi tentar evoluir arcos para tentar ver se o dente conseguia alinhar e teve um insucesso também, assim como eu já tive várias vezes até eu conseguir entender melhor esse processo. Vamos trocar as ideias aqui nos comentários e eu garanto que a gente vai sempre estar aprendendo muito. Valeu, gente! Até mais!